Vicente e Natália se beijam pela primeira vez. Natália descobre quem foi que indicou a clínica clandestina para Andréia. Constanza propõe a Andréia adotar o seu filho. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 22 a 26 de janeiro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Um excelente final de semana, abençoado por Deus. Depois de arrumar Benjamin para ir à escola, Natália desce com ele para tomarem café da manhã. Vicente e Margot ficam encantados ao verem a forma tão carinhosa como Natália cuida de Benjamin. Zezé diz a João Gabriel que ele está fazendo papel de ridículo com Olga e não vai participar daquele circo que é seu suposto casamento. Se referindo a Vicente, Olga diz a Sol que não vai desperdiçar os anos dela com um homem que não vai amá-la. Constanza diz a André e Regina que Gustavo saiu de casa e eles vão se divorciar. Mário conta para Gustavo que a sua irmã é cúmplice de Verônica e Adriano. Fernanda entrega para Natália as chaves da casa no Vale del Bravo e pede para a amiga aproveitar. Vicente diz a Natália que Benjamin e ele fizeram um lanche para ela e comeram durante a viagem. Natália o agradece e se despede deles. Vicente diz que o filho dele e ele estarão esperando por ela. Os três se abraçam e Fernanda fica os observando. Natália e Fernanda saem e Olga e João Gabriel chegam. Olga se oferece para levar Benjamin na escola. Na mecânica, todos os funcionários ficam surpresos ao saberem que Simba é o novo chefe do local. Olga diz a Benjamin que está a ponto de fazer o pai dele se apaixonar por ela e que se ele disser algo para alguém, a única coisa que vai conseguir é colocar a saúde da sua bisavó em risco. Constanza diz a Natália que vai iniciar os trâmites do divórcio. Natália tenta apoiar a irmã, mas ela trata com frieza. Natália vai ver as filhas e avisa que vai passar uns dias fora da cidade. André e Regina apoiam a mãe para que tire uns dias para descansar. Gustavo diz a Simba que quando recuperar a mecânica, eles vão acertar as contas. Simba humilha Gustavo, dizendo para ele se vestir como mecânico e desocupar o seu escritório. Depois, Simba demite João Gabriel e diz que não o quer em sua mecânica. No caminho para a casa do Vale del Bravo, o carro de Natália estraga. Vicente vai ao túmulo de Lúcia. Diz que Deus sabe que ele não alimentou aquele amor, mas ele é muito forte e já não pode guardá-lo mais. Vicente diz que por mais que ela tenha dito para ele encontrar alguém, ele sente que está atraindo. Vicente pede para a Lúcia lhe dar um sinal, para ele ver que não está se equivocando com seus sentimentos. Nesse momento, o celular dele toca. É Natália, dizendo que precisa dele. João Gabriel diz que Simba está com muita raiva porque Olga o mandou passear e preferiu a ele. Simba diz a João Gabriel que Olga só está usando e pergunta como ele se sente tendo uma mulher que o beija pensando em seu irmão. Furioso, João dá um soco em Simba e diz que não iria embora sem antes lhe dar o que merecia. Natália diz a Vicente que não conseguiu falar com Fernanda e nem com Gustavo e pede que ele vá até a mecânica e peça que algum dos mecânicos vá ajudá-la. Vicente diz a Natália que ele mesmo vai até ela, pois também entende de carros. Natália diz que vai mandar a sua localização para ele. Vicente desliga o celular e pergunta a Lúcia se aquele é o sinal que ele pediu para ela. João Gabriel conta para os companheiros que Simba o demitiu. Gustavo garante a João que ele terá o seu emprego de volta quando ele voltar a ser o chefe. Andréia diz à tia que Salma lhe disse que Omar não acredita que o filho que ela está esperando seja dele. Constanza diz que o melhor é ela se esquecer de Omar. Andréia diz que já não sabe se quer ter aquele bebê. Constanza pede para ela não dizer isso. João Gabriel diz a Olga que Simba falou muito mal dela. Salma visita Constanza e sugere que ela convença Andréia a interromper a sua gravidez. Constanza diz que Andréia vai ter aquele bebê, mesmo que todos os Haddades estejam contra. Salma garante a Constanza que Elias vai procurar todos os recursos para se livrarem daquele bastardo. Constanza diz a Salma que ninguém da sua família precisará responder por aquela criança, porque ela vai tomar conta de tudo e proíbe que os Haddad
se aproximem de Andréia. O celular de Natália fica sem bateria. Zezé liga para Vicente e fica sabendo que ele está indo ajudar Natália. Regina e Zezé buscam Benjamin na escola e vão a um parque de diversão. Em uma barraca de tiro ao alvo, Regina e Zezé atiram e Benjamin se recorda do assassinato da mãe. Ele fica desesperado e sai correndo, sem que Regina e Zezé vejam. Ao se darem conta de que Benjamin não está mais ali ao lado deles, Zezé e Regina se desesperam. Elias diz a Salma que se o bebê de Andréia for menino, ele poderá usá-lo para planos futuros. Elias diz que se for menino, poderá ser o seu herdeiro, porque Omar não tem capacidade para honrar o sobrenome Haddad, pois tem muito coração. Elias diz que eles têm que vigiar Constanza, porque se o filho de Andréia carregar o sangue dele, então o pertence. Andréia procura um médico com a intenção de interromper a sua gravidez. O médico diz a ela que não pode fazer nada sem a permissão dos pais dela, já que ela é menor de idade. Muito nervosos, Zezé e Regina procuram Benjamin pelo parque. Vicente chega ao local onde Natália está. Ela diz que é uma alegria vê-lo, o abraça e o agradece. Vicente diz a Natália que está ali pronto para ajudá-la. Atormentado, Benjamin corre pelas ruas e escuta barulhos de tiro. Constanza fala com seu advogado, pois quer tirar Sol e todos os seus inquilinos da pensão. O advogado diz a Constanza que Sol não está devendo mensalidades, sendo assim, a lei a protege. Constanza fica furiosa. Vicente diz a Natália que precisa trocar o motor do carro dela e vai levá-la até a cabana no carro dele. Benjamin chega em casa muito abalado e chora vendo a foto da mãe. Margot vê que Benjamin chegou sozinho e que está chorando vendo um vídeo de Lúcia. Ela tenta consolar o bisneto. O advogado diz a Constanza que não poderá fazer nada para evitar que Gustavo fique com metade da fortuna dela e que a lei garante esse direito a ele. Constanza fica irada. Cláudio diz a Gustavo que Constanza jamais vai perdoá-lo por ele ter se apaixonado por outra mulher. Gustavo diz que Constanza também foi infiel e quando ela se acalmar, vai entender que o melhor é levar o divórcio de forma civilizada. Cláudio diz a Gustavo que eles vão atacar Constanza onde mais lhe dói e tirarão dela até o último centavo. O advogado diz a Constanza que existem maneiras para que Gustavo não fique com metade da fortuna dela, mas são maneiras antiéticas e ela correria riscos. Constanza diz que está disposta a correr qualquer risco. O advogado diz que a maneira para ela fazer isso é transferir todos os seus bens para o nome de uma pessoa em quem confia. Mas diz que não será seu representante, porque diferente dela, ele sim tem ética. Vicente e Natália chegam na casa do Vale del Bravo e ele fica encantado com o lugar. Natália o agradece por tudo o que está fazendo por ela e os dois se despedem. Zezé e Regina chegam em casa e encontram Benjamin. Aliviada ao vê-lo, Regina o abraça. Margot diz a Zezé e Regina que eles precisam ser mais cuidadosos quando saírem com Benjamin. Natália desfruta de seu momento a sós. Ela ouve música e bebe um bom vinho. Enquanto isso, Vicente acerta tudo com o homem do guincho para levar o carro de Natália para a oficina. Depois, ele liga para a avó e ela sugere que ele fique em Vale del Bravo à disposição de Natália. Teresa conversa com Constanza sobre seu divórcio e tenta apoiá-la. Constanza diz à mãe que Gustavo é um infeliz, quer ficar com metade dos seus bens e pede para que ela ceda o seu nome, para ela passar toda a sua fortuna. Cai uma forte tempestade em Vale del Bravo e Vicente volta para a casa onde Natália está. Ele diz a ela que estava voltando para a capital, mas o seu carro atolou na lama. Natália diz que ele pode ficar ali com ela. Eles podem passar a noite juntos. Teresa diz a Constanza que sente muito, mas não vai ajudá-la a se vingar de Gustavo. Constanza tenta subornar a mãe, dizendo que é só para proteger o que é dela e, em troca do favor, pode lhe comprar um apartamento e ela pode levar Natália para morar com ela. Teresa diz: agradeço a sua generosidade, mas não preciso dela. Teresa diz a Constanza que o dinheiro não é a felicidade e manda ela terminar o seu casamento de maneira digna e honesta.
Vicente diz a Natália que a chuva não lhe traz boas recordações e conta que os pais dele morreram em um acidente de trânsito em um dia de tempestade. Natália diz para ele não pensar em coisas tristes, lhe serve uma tequila e o agradece por estar com ela. Vicente diz que ia ajudá-la, foi o melhor que lhe aconteceu na semana. Regina convidou Zezé e João Gabriel para irem à casa de Constanza, para André e ela se distraírem. João Gabriel convida Olga e Valentina para irem com eles. Constanza marca um encontro com Mário em um restaurante. Eles conversam sobre Adriano e Natália. Constanza diz a Mário que se Adriano mostrar arrependimento, a idiota da irmã é capaz de voltar a acreditar nas mentiras dele. Natália e Vicente desfrutam da companhia um do outro. De repente, a luz acaba. Ela diz que ele não sabe como ela se alegra por seu carro ter estragado e que nem Fernando e nem Gustavo tenham atendido a ligação dela, mas ele sim. Vicente diz que ele também está muito feliz por sua caminhonete ter ficado atolada na lama e que tenha se molhado dos pés à cabeça e que ela tenha o convidado para conversarem um pouco. Natália diz que aquela tempestade os levou até ali e pede para brindarem, para que todo o mal se converta em algo maravilhoso. Vicente brinda por um novo recomeço. Constanza diz a Mário que vai precisar transferir todos os seus bens para que Gustavo não fique com seu dinheiro. Mário pergunta se ela quer passar os seus bens para outra pessoa. Constanza diz que sim e pergunta se ele faria isso por ela. Natália conta para Vicente que foi visitar Adriano na cadeia e ele tentou envolvê-la em suas mentiras. Ela diz que precisava ver Adriano e olhar em seus olhos para comprovar que ele saiu definitivamente do seu coração. Vicente diz que aquele é um bom sinal, que ela está se recuperando e é uma mulher mais forte do que pode imaginar. Natália pergunta como o coração dele está e diz que imagina que ele sente falta da esposa todos os dias. Vicente diz a ela que nunca vai esquecer Lúcia, mas é como a vozinha dele diz, a vida continua e em algum momento ele tem que... Natália o interrompe e diz, tem que refazer a sua vida. Vicente a olha fixamente e pergunta se ela acredita que pode tentar algo novo. Sem graça, Natália não responde à pergunta de Vicente e diz que vai se servir outra taça de vinho. Vicente pega o violão e canta para ela a música Mi Fortuna es Amarte. Constanza diz a Mário que está lhe oferecendo a única possibilidade que tem para se recuperar economicamente e voltar a ter o seu estilo de vida. E pergunta se ele aceita ou não. Na mansão de Constanza, João Gabriel, Zezé, Olga e Valentina se divertem com Regina e depois vão assistir a um filme. Andréa se retira e Olga vai atrás dela. Teresa diz a Margot que depois que o pai de suas filhas morreu, o amor também morreu para ela. No jardim, Olga se aproxima de Andréa, diz que percebeu ela triste e pergunta o que ela tem. Andréa diz que está grávida e o pai de seu filho deixou o país, abandonando. Ela diz que não quer ter o filho porque será um estorvo em sua vida. Olga diz a Andréa que tem lugares que pode resolver o problema dela. Andréa aceita a ajuda de Olga para se livrar do filho. Natália aplaude Vicente e diz que não sabia que ele cantava tão bem. Vicente diz que há muitas coisas que ela não sabe sobre ele. Natália pergunta o quê? Ele diz que por trás daquela aparência forte se esconde um homem com um coração que necessita amar para se sentir vivo. Natália diz que tem o observado e acha que ele é um homem muito sensível, pelo modo como cuida do filho, como se preocupa com a avó e os irmãos. Ela diz que algum dia vai chegar a mulher certa com quem ele possa refazer a sua vida. Vicente diz que acha que essa mulher já chegou, que é uma mulher de outro mundo, e pergunta se ela já conheceu alguém com quem sinta que pode se dar uma nova oportunidade no amor. Ele pergunta se Natália não quer voltar a se apaixonar. Natália diz que enquanto puder evitar, não. Margot e Teresa ficam bêbadas e dançam. Natália diz a Vicente que já não pode se dar o luxo de voltar a confiar em um homem. Ela diz que para refazer a sua vida ela não precisa de um homem, porque essa parte romântica em sua vida já não existe. Vicente pergunta se ela vai desiludir o próximo homem que queira lhe entregar o seu coração. Ele diz que seria muito fácil que alguém se apaixonasse por um mulherão como ela.
Natália diz que às vezes ele lhe diz coisas tão lindas e pergunta por quê. Vicente diz: se eu falar de todas as suas virtudes e de tudo que você me faz sentir, não vai pensar que eu quero seduzi-la? Natália pergunta se não é o que ele pretende e diz que às vezes os olhares dizem mais que as palavras. Vicente acaricia o rosto dela e pergunta o que lhe diz os olhos dele. Que ele pare. Natália diz que não e Vicente a beija. Natália corresponde ao beijo dele com muito amor. A luz volta e Natália para de beijar Vicente. Ela fica sem graça, diz a ele que acha que bebeu vinho demais e começa a apagar as velas. Vicente a puxa para junto dele e diz para ela se deixar levar também pelo que está sentindo e não se sentir mal por viver um momento mágico. Constrangida, Natália diz a ele que está vivendo muitas emoções que não quer sentir, que é melhor ir dormir, lhe dá boa noite e vai para o quarto correndo. Vicente fica sorrindo. Olga passa para Andréia o endereço do lugar onde ela poderá se livrar de seu bebê de forma clandestina. Mário diz a Constanza que vai pensar em sua proposta e no dia seguinte lhe dará uma resposta. Constanza fica sabendo por Mário que Zezé, João Gabriel e Valentina estão em sua casa e fica furiosa. Mário liga para Valentina e conta que Constanza já sabe que eles estão na casa dela. Natália pensa no que aconteceu entre Vicente e ela e se sente muito feliz. Vicente também se sente igual a ela. Constanza chega em casa e não encontra mais ninguém. E Regina e Andréia fingem que estão dormindo. No dia seguinte, Vicente pergunta a Natália como ela passou a noite. Natália diz que mais ou menos, que não dormiu muito bem. Ela diz que o que aconteceu à noite foi pelas circunstâncias e pelo vinho. Vicente pergunta o que aconteceu à noite. Ela diz que é algo que eles não devem repetir. Gustavo diz a Sol que Vicente foi ajudar Natália em Vale del Bravo porque ela teve um problema com o carro. Olga escuta quando Gustavo diz a Sol que Vicente lhe confessou que está apaixonado por Natália. Ele diz que Vicente e Natália passaram a noite juntos e pode ter acontecido de tudo. Furiosa, Olga pergunta como que Vicente passou a noite com aquela mulher. Sol diz a Olga que aquilo não é problema dela, já que está namorando com João. Olga vai para o quarto cuspindo fogo pelas ventas e chama Natália de maldita. Natália pede desculpas a Vicente porque à noite teve um comportamento inapropriado. Vicente diz que ela não fez nada de mal, talvez tenha sido um pouco mais simpática. Natália diz que aquela sensação de que foi muito simpática não a deixou dormir e acha que foi ela quem deu corda para cometerem aquele erro. Triste, Vicente diz para ela não se preocupar, porque aquele erro não voltará a se repetir. Natália tenta consertar o que disse. Diz a ele que também houve momentos muito lindos, como ele cantando, e ela vai se lembrar sempre. Vicente diz que quando ela quiser, ele lhe faz outra serenata. Natália o convida para tomar café da manhã com ela. Andréia pergunta à tia por que ela nunca ficou grávida. Constanza diz a ela que Gustavo é estéril. Mário visita Adriano e o recrimina por todo o mal que causou. Da Itália, Verônica, coalhada azeda, liga para Olga e pergunta quais são as novidades. Olga diz que André está grávida, o namorado a abandonou, Natália saiu de viagem e Vicente está com ela. Adriano pede a ajuda de Mário e diz que está sozinho. Mário diz que o que ele está passando na cadeia é pouco com o que merece. Mário chama Adriano de maldito cínico e manda ele se esquecer de Natália e do seu apoio. Adriano diz a Mário que é melhor ele não perder seu tempo, porque Natália não o amará. Verônica liga para Natália e pergunta como está Vale del Bravo. Surpresa, Natália pergunta como Verônica sabe que ela está ali. Verônica diz a ela que está ciente de muitas coisas e que lhe parece muito irresponsável de sua parte ela aproveitar aquela paisagem ao lado de Vicente, enquanto a sua filha está prestes a ir a uma clínica clandestina para interromper a sua gravidez. Natália exige que Verônica lhe diga como sabe de tantas coisas. Verônica diz: Natália, como amiga lhe digo que ao invés de perder o seu tempo com perguntas inúteis, haja para deter a sua filha. Natália fica chocada por Verônica saber de tantos detalhes. Verônica diz que quando ela for visitar Adriano na prisão, que lhe dê um beijinho por parte dela.
Tânia se aproxima de Verônica e diz que elas têm um sério problema, pois todo o dinheiro do banco na Suíça desapareceu. Natália liga para Regina e pergunta onde André está. Délia, a empregada de Constanza, diz a Regina que André saiu em um táxi. Regina diz à mãe que André acabou de sair, sem dizer nada. Constanza pega o telefone e pergunta a Natália o que está acontecendo. Natália diz para Constanza localizar Andréia, que ela já está indo para lá. Desesperada, Natália diz a Vicente que eles têm que voltar imediatamente. Margot se sente muito mal. Teresa se preocupa e quer levá-la ao hospital, mas ela se recusa a ir. Elias diz a Adriano que está ciente dos acordos que ele fez com Pedro. Adriano garante a Elias que vai sair da prisão, porque naquele lugar tudo se resolve com dinheiro. Ele debocha de Elias e diz que baixo foi o que ele fez com a sua filha. Elias diz que Andréia é uma qualquer. Furioso, Adriano parte para cima de Elias e diz: engole as tuas malditas palavras, cachorro. Adriano diz a Elias que vai recuperar o dinheiro que Verônica roubou dele, e ele sabe melhor do que ninguém que dinheiro é poder. Elias fica muito assustado com a reação de Adriano, tremendo nas bases. Verônica chama a Tânia de estúpida e exige que ela encontre o seu dinheiro. Tânia compartilha com Verônica suas suspeitas sobre Pedro estar por trás do sumiço do dinheiro dela. Andréia chega ao local clandestino para dar fim à sua gravidez. Vicente garante a Natália que vão encontrar Andréia e pede que ela confie nele. Mário conta para Gustavo o que Constanza lhe propôs. Gustavo diz a Mário que não tem nenhum interesse no dinheiro de Constanza, porque o que ele quer mesmo é a mecânica. Mário diz que pode ajudá-lo com isso. Gustavo diz para ele trabalhar para a Constanza e lhe cobrar bastante dinheiro. Adriano consegue subornar um policial e ele lhe dá o seu celular. Tânia jura a Verônica que daria a sua vida por ela e diz que não sabe o que aconteceu com o dinheiro. Adriano liga para a Verônica, diz que ela tentou se aliar a Elias e está resolvendo isso. Adriano diz que Verônica é uma estúpida porque Pedro se divertiu com ela, a jogou no lixo e roubou o seu dinheiro a pedido dele. Verônica fica furiosa ao saber que Pedro e Adriano se uniram contra ela e a roubaram. Se referindo a Tânia, Adriano diz a ela que talvez a sua mascote tenha passado para Pedro as senhas das suas contas. Ele debocha de Verônica, diz que Natália vai perdoá-lo, pois está atuando muito bem para isso e que nunca deveria ter deixado Natália por ela, que é uma mulher que não vale nada. Verônica manda Adriano se cuidar, pois não há nada mais terrível do que a vingança de uma mulher. Olga diz a Mário que Natália passou a noite com Vicente, e se ele quiser ganhá-la, pode lhe devolver a sua filha, e passa para ele o endereço de onde André está naquele momento. Adriano envia uma mensagem para Andréia, pedindo para ela ligar para ele. Adriano agradece a Andréia por ter ligado e se faz de muito arrependido. Andréia acredita no arrependimento do pai. Natália diz a Vicente que não sabe como Verônica sabe de tantas coisas. Adriano diz a Andréia que ficou sabendo da sua gravidez e pergunta como está indo. Chorando, Andréia diz ao pai que está tudo péssimo e com muito medo. Adriano diz que gostaria de estar livre para apoiá-la. Andréia diz a ele que não terá o filho. Depois de chegar do hospital com Margot, Teresa diz que é melhor ela seguir as recomendações do médico e ir descansar. Mário informa a polícia sobre a clínica clandestina onde André estava e várias pessoas são levadas presas. Nesse momento, Mário chega ao local e se desespera ao ver uma moça sendo levada pelos paramédicos. Natália e Vicente chegam na casa de Constanza. Natália diz a Regina que aparentemente Andréia foi interromper a sua gravidez. Nesse instante, Andréia chega na casa da tia. Surpresa ao ver a filha, Natália a abraça. Andréia diz à mãe que estava decidida a tirar o filho, mas falou com a única pessoa que a entende no mundo, o pai, e ele lhe convenceu a não fazer aquilo. Vicente diz a Andréia que a mãe dela estava morrendo de preocupação. Constanza diz a Vicente que disso elas já sabiam e manda ele não se intrometer em uma conversa familiar. Andréia diz à mãe que se não tivesse falado com seu papai, ninguém teria impedido, nem mesmo ela. Regina vai para o quarto com a irmã e Constanza diz a Natália que é incrível que mesmo Adriano estando na cadeia é melhor pai
do que ela como mãe. Natália diz a Constanza que não pensa em tolerar as suas agressões e ela não tem ideia da angústia que ela passou. Natália diz que nada daquilo teria acontecido se a filha estivesse com ela e revela que foi Verônica quem a avisou sobre o que Andréia queria fazer. Andréia tenta convencer Regina de que o pai delas está arrependido por tudo e que elas devem ir à cadeia falar com ele. Regina diz à irmã que aquele senhor as abandonou, não se importa com elas e não o quer em sua vida. Natália diz a Constanza que Verônica sabe de muitas coisas de sua vida e parece que está lhe vigiando. Constanza, megera a mal amada das canelas secas, fica indignada ao saber que Vicente passou a noite na mesma casa que Natália. Ela diz que entende que a irmã se sinta só, mas que não precisa cair tão baixo. Cansada da falsa moralidade e preconceito de Constanza, Natália a coloca em seu lugar, dizendo: "O que me sugere, irmã? Que eu consiga um professor de academia como você?" Sem graça, ao escutar a verdade, Constanza diz que todo aquele escândalo está lhe dando dor de cabeça e se retira. Natália diz a Vicente que se sente a pior mãe do mundo. Vicente diz que ela é a melhor mãe que ele já conheceu e os dois se abraçam. Mário chega na casa de Constanza e não gosta nada de ver os dois abraçados. Ele diz a Natália que quando ficou sabendo que André estava desaparecida, ficou muito angustiado. Vicente diz que ele chegou tarde com a sua ajuda, porque a situação já foi resolvida. Mário diz que Vicente deve tomar conta do seu negócio e do seu filho, que ele ficará ali com Natália. Natália diz a Vicente que não sabe o que teria feito sem ele. Vicente diz para ela não hesitar em chamá-lo para qualquer coisa que precisar. Natália dá um beijo no rosto dele e o agradece. Depois, Natália vai ao quarto de Andréia falar com ela. Andréia diz à mãe que o pai lhe deu uns dias para pensar se vai querer ou não ter o seu bebê. Ela diz que o pai lhe disse que se ela quiser tirar o bebê, ele vai lhe dar a sua autorização para que ela faça isso, de uma maneira que não corra perigo. Indignada com a postura de Adriano, Natália diz a Andréia que há uma vida começando dentro dela. Nojentinha, Andréia diz à mãe que agora sim o seu pai está ali. Ele a apoia e, sendo assim, não precisa mais dela. Moleca abusada, porcaria de filha. Adriano diz a Félix que precisa dar uma lição em Mário para que ele não se esqueça pelo resto da vida, pois está de olho em sua esposa. Adriano diz a Félix que pode ajeitar tudo para que ele fuja da cadeia, mas em troca quer que ele dê o que Mário merece. Mário diz a Constanza que aceita a proposta dela, mas ela precisa convencer Gustavo para atrasar o processo de divórcio. Olga, morcegona sirigaita, fala mal de Natália para as mulheres do bairro, dizendo que ela passou a noite com Vicente em Vale de Bravo. Andréia diz à mãe que só tem 18 anos, quer aproveitar a vida e não sente amor por aquele bebê que está em seu ventre. Abusada, Andréia diz que a mãe não a apoia e que gostaria que ela fosse como seu pai. Zezé pergunta se Vicente está se apaixonando pela senhora Natália. Vicente pede para o irmão parar com aquelas perguntas. Zezé diz a ele que todo o bairro já imagina que ele tem algo com a Natália. Natália conta para Constanza que Adriano prometeu a Andréia lhe dar sua autorização caso ela decida tirar o bebê. Elias diz a Salma que Adriano agora é sócio de sua empresa, porque convenceu Pedro a vender as suas ações para ele e não há nada que possa fazer. Mas garante à esposa que o tempo de Adriano está contado e vai demonstrar a ele que o poder e a influência dos Haddad pesa muito mais. Constanza diz a Andréia que quer fazer um negócio com ela sobre o seu bebê. Vicente vai desabafar com Sol. Diz que ela era a melhor amiga de Lúcia e vai saber aconselhá-lo. Mário conta para Natália que foi Olga quem indicou o lugar clandestino para Andréia para que ela interrompesse a gravidez. Furiosa, Natália procura Olga e lhe dá uma bela bofetada. Constanza diz a Andréia que quer adotar o seu bebê. Em troca, pagará os seus estudos, lhe dará um apartamento de luxo, um carro e por 10 anos uma incrível mensalidade para os seus gastos pessoais. Constanza diz a Andréia que o seu bebê é muito importante para ela e está disposta a pagar o que for por ele. Olga tenta revidar o tapa em Natália, mas ela segura o seu braço.
Olga pensa que Natália a agrediu por ter a difamado para as mulheres do bairro e diz que ela própria fez a sua má fama por estar com Vicente. Natália diz a Olga que não tem que dar explicações nem para ela, nem para ninguém, e o que faz com Vicente é sua vida privada. Vicente diz a Sol que parece que o destino fez com que Natália e ele ficassem juntos e conta sobre o beijo deles. Sol diz a Vicente que não há dúvidas, ele está apaixonado. Andréia pergunta à tia se ela quer comprar o seu filho. Constanza diz que sim, e ela o venderá. Andréia diz que a tia foi muito longe. Constanza diz que elas estão falando de negócios, ela é idêntica ao pai e não pode negar que é movida pelo dinheiro. Constanza diz a Andréia que está lhe oferecendo um grande negócio e entrega para ela um cartão de crédito sem limites. Natália pergunta a Olga por que ela indicou a clínica clandestina para sua filha. Olga diz que Andréia conversou com ela. Ela comentou sobre aquele lugar e somente a aconselhou a não fazer aquilo em um lugar inapropriado. Natália diz que a filha terminou naquele local pela informação que ela lhe deu. Cínica, Olga diz a Natália que quando ficou sabendo que Andréia sumiu, então disse a Mário onde ela poderia estar. Mário diz a Natália que é verdade e que graças a Olga ele soube onde Andréia estava e pôde chamar as autoridades. Babacão, João Gabriel diz para Natália ir se desculpando com a sua Olguinha, porque graças a ela salvaram a vida da filha dela. Natália diz que não sabe o que pensar, mas pede desculpas a Olga por sua atitude. Sol diz a Vicente que Lúcia lá do céu vai estar feliz por ele refazer a sua vida. Constanza diz a Gustavo que ele pode tomar conta da mecânica novamente, mas em troca quer o prazo de 2 semanas para iniciarem o processo de divórcio. Gustavo aceita a proposta dela. Vicente vê Mário se despedindo de Natália e fica com ciúmes. Natália pensa nas coisas horríveis que escutou de Andréia e também em seu beijo com Vicente. Vicente diz a Benjamin que teve que ajudar Natália e pergunta se o filho gosta que ele e ela passem o tempo juntos. Benjamin sorri e balança a cabeça, afirmando para o pai que gosta. Vicente diz a Benjamin que sempre vai amar a mãezinha dele, mas acabou se apaixonando por Natália. Benjamin abraça o pai e depois coloca as mãos dele no coração. Vicente entende que o filho quer vê-lo com Natália e o agradece. Cláudio fica indignado ao saber que Gustavo aceitou a proposta de Constanza sem consultá-lo primeiro e diz que ele pode perder tudo. No dia seguinte, Adriano liga para Cláudio, diz que quer um favor dele e que pode pagar o que ele lhe pedir. No clube, Natália conversa com Constanza e Fernanda sobre levar Andréia a uma psicóloga. Constanza diz à irmã que não é necessário, que conversou com Andréia e a convenceu a ter o filho. Cláudio vai ao presídio falar com Adriano. Adriano diz que precisa de um advogado como ele, que por dinheiro seja capaz de trair a sua própria família. Fernanda diz a Natália que existe muita química entre Vicente e ela, e que percebeu isso quando eles se despediram antes da viagem. Natália diz à amiga que Vicente é muito espontâneo, amável, sabe dizer o que ela precisa quando se sente perdida, está ali quando ela o necessita e conta que eles se beijaram. Fernanda pergunta o que ela sentiu. Natália diz que não sabe, que foi um momento muito especial e sentiu um redemoinho de emoções. Fernanda pergunta se ela está apaixonada por Vicente, se o ama. Natália diz que não é momento para ela ficar pensando em amor, pois antes de pensar nela, tem que pensar nas filhas. Fernanda diz a Natália que a entende, mas a incentiva a ter uma relação com Vicente. Natália se nega e diz que ter beijado Vicente foi o pior erro que podia cometer. Vicente chega ao clube para entregar o carro de Fernanda. O segurança tenta impedir a entrada dele. Uma funcionária se aproxima e diz que Fernanda está esperando por Vicente, que ele é seu convidado. Vicente pergunta se o segurança ouviu e entra para falar com Fernanda. Adriano diz a Cláudio que pode fazer uma ligação e fazer com que devolvam o dinheiro dele de Teresa. Adriano diz que a única coisa que quer são documentos falsos e que ele entregue secretamente alguns subornos por ele. Cláudio aceita a proposta de Adriano. Mário liga para Gustavo e pergunta por que ele deixou que Cláudio apresentasse o processo de divórcio. Ele diz que disse que eles tinham que esperar um pouco mais e vai encontrar com Constanza para ver o que pode fazer. Vicente chega até o local onde Fernanda e Natália estão conversando e eles se olham carinhosamente.
Mário conta para Constanza o que Cláudio fez e diz que ela tem que transferir todo o seu dinheiro hoje mesmo para as outras contas que criaram em Panamá. Constanza diz a Mário que não está disposta a deixar a mecânica para Gustavo. Mário aconselha ela a pensar, diz que é a sua melhor carta para negociar com Gustavo e não perder tudo o que tem, por menos. Vicente entrega para Fernanda a chave do seu carro. Fernanda diz que ele é muito amável, o agradece e pede que ele fique ali com elas. Vicente aceita ficar. Sem graça, Natália diz a Fernanda que precisa ir, mas a deixa em boa companhia. Fora da prisão, graças a Adriano, Félix recebe uma ligação dele. Adriano diz a Félix que já é hora de trabalhar e vai lhe passar o endereço de Mário Rivas. Fernanda diz a Vicente que Natália e ele se tornaram grandes amigos. Vicente diz a ela que Natália é uma grande mulher e é difícil não querer estar com ela. Ele agradece Fernanda por tudo que tem feito por sua avó. Fernanda diz que se puder fazer algo mais por ele, que ele não duvide em pedir. Vicente então pede a ajuda dela para melhorar a sua imagem, para ser um homem mais culto, mais elegante. Fernanda diz que ele conta com todo o seu apoio. Gustavo diz a Simba que Constanza voltou atrás e ele será novamente o chefe da mecânica. Simba diz que Constanza não lhe disse nada e até que ela lhe dê a ordem, ele não sairá dali. Gustavo liga para Constanza para confirmar o que disse. Ela diz que ele iniciou o processo de divórcio, não foi capaz de cumprir a sua palavra, então que não espere que ela cumpra dela. Simba debocha de Gustavo e manda ele e Valentina irem trabalhar. Félix olha uma foto de Valentina e jura que logo ela vai pagar por aquela maldita cicatriz que fez em seu rosto. Natália diz à mãe que Constanza convenceu Andréia a não interromper a sua gravidez. Teresa fica surpresa. Chorando, Natália diz à mãe que Constanza se tornou a tia modelo e ela ficou como a pior mãe do mundo. Teresa diz para Natália não dizer essas coisas, pois Andréia sempre foi rebelde, caprichosa e faz tudo para chamar a atenção ou para fazê-la se sentir culpada. Natália diz que está falhando com as filhas. Teresa diz que não, que ela é uma grande mãe e tem demonstrado isso com ações.